A relação com a tua mãe anda difícil, né? Toda vez que você vai estar com ela já te gera um certo desconforto, ou porque ela sempre te critica e vocês acabam brigando, ou porque ela critica a tua forma de educar os teus filhos, ou porque até mesmo ela te usa para despejar as dores dela. E você, que já está aí muitas vezes trilhando um caminho de autoconhecimento, fica querendo contar para ela as tuas conquistas, os conteúdos que você lê e que transformam a tua vida, e ela não dá a mínima. Isso te gera um sentimento forte de rejeição, você se conecta com uma grande falta de escuta, e isso também te gera raiva e frustração, porque parece que é impossível ter uma conversa normal na qual vocês simplesmente se entendem, não se machuquem. Não é assim? Eu sou Daniela Guzmão, sou mãe de 3 crianças, sou idealizadora do programa Reaprendendo a Educar e do curso Renascer da Sua Criança Interior, que juntos somam quase 1000 alunos. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e tocar no sininho para você ser notificado sempre que tivermos novos vídeos. Então, eu entendo a tua frustração e a tua raiva porque eu também já estive nesse lugar. A gente vem de infâncias nas quais os pais não nos aceitaram como a gente era. A gente teve que lutar a vida inteira para buscar ser vistos e aceitos exatamente como a gente era. Só que nós nos desconectamos muito dessa nossa essência porque a gente percebia que, sendo quem a gente era, a gente não agradava os nossos pais. Eles depositavam na gente certas expectativas de que a gente fosse aquele filho que eles desejavam. E isso gerou muita raiva e muita frustração. Tudo isso gerou um sentimento de inadequação, de não merecimento, e a gente acabou gerando um mecanismo aí de sobrevivência, de tentar ser o filho ou filha perfeitas para ter reconhecimento e amor. E mesmo assim a gente viu que não adiantou. Os nossos pais não entregaram aquilo de que a gente precisava lá atrás. E essa falta de reconhecimento grita até hoje. Então a gente se esmera para a gente ser visto pelos nossos pais, mesmo sendo adultos. De alguma forma, a gente busca a aprovação deles para nos sentirmos bem. Eu entendo a tua frustração e a tua raiva, porque eu também já estive nesse lugar. Nós viemos de infâncias nas quais os nossos pais não nos aceitaram exatamente como a gente era. A sensação que dava, era de sentimento de inadequação, de não merecimento, Porque sendo quem a gente era, isso desagradava os nossos pais e parecia que eles se distanciavam ainda mais de nós e não nos viam. E muitos de nós acabamos desenvolvendo um certo mecanismo de sobrevivência para a gente tentar ser o filho ou a filha perfeitos, para que os nossos pais assim nos vissem e nos amassem. No fundo, a gente está buscando reconhecimento e amor, mas nem com esse mecanismo de sobrevivência dos filhos perfeitos, responsáveis, disciplinados, funcionou. Os nossos pais ainda não entregaram aquilo de que a gente realmente precisava na infância. E essa falta de reconhecimento grita até hoje. Então a gente se esmera aí para sermos vistos pelos nossos pais, mesmo sendo adultos. De alguma forma, a gente ainda busca a aprovação deles para a gente se sentir bem. Por isso que a gente se incomoda tanto com as críticas deles. Porque nos conectam aí com essa falta de aceitação do passado, Com esse sentimento de profunda insuficiência. A gente ainda está buscando ser os filhos que os nossos pais esperam que sejamos. Mas isso nos aprisiona no papel de filhos e não de protagonistas das nossas vidas. Porque se eu busco ser outra pessoa para atender as expectativas alheias, a única pessoa que eu desrespeito nesse processo sou eu mesma. E eu acho que a maior dor que a gente carrega é não sermos vistos e amados principalmente pela nossa mãe. Porque a nossa mãe foi quem nos gerou, foi quem muitas vezes nos amamentou, E é o nosso vínculo principal, É a pessoa que nos nutre e nos dá a vida. O nosso esteio emocional vem muito do emocional da nossa mãe. Então, se a gente sente desde pequeno que a gente não é amado e aceito exatamente como somos pela nossa mãe, o buraco é bem mais embaixo. E o grande problema é que nesse processo de buscar essa aceitação da nossa mãe, principalmente, a gente não só deixa de ser a gente, mas a gente acaba tendo muito medo de desagradá-la. A gente não fala o que a gente pensa, a gente não se posiciona, porque no fundo a gente ainda se conecta com esse medo infantil de sermos abandonados pela nossa mãe. E é importante a gente saber que a gente vai incomodar sim a nossa mãe com as nossas decisões, mas que nós somos adultos para arcar com as consequências delas. A nossa mãe não tem que estar dizendo pra gente o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer ou não. Entendam. Quando a minha mãe me critica e isso me gera muita raiva no momento presente, no fundo eu estou me conectando com memórias emocionais lá do passado. E quem reage a tudo isso
é a minha criança interior. Ou seja, ela acaba comandando as minhas reações emocionais. Ela acaba condicionando a minha forma de me relacionar hoje, no presente, com as pessoas à minha volta. E com a minha mãe não é diferente. Essa criança, ela continua se sentindo rejeitada e não escutada, e ela reage para ser vista. Só que nós, como adultos, que temos o cérebro, o córtex pré-frontal desenvolvido, e a gente pode sim controlar, se autorregular e gerenciar as nossas emoções, a gente tem que sair desse papel de criança ferida para atuar como adulto responsável. Entendam, se vocês ainda nutrem uma expectativa de que as mães de vocês mudem, elas não vão mudar. Elas também vêm de infâncias bastante difíceis. Eu diria que muito mais difíceis que a nossa própria infância. Porque quanto mais para trás, as gerações eram bastante mais repressoras com a infância. Então, se a nossa mãe foi incapaz de dar pra gente, isso que a gente precisava, esse acolhimento, o amor necessário, a presença, a disponibilidade emocional, é porque ela também não teve isso. Ela não teve de onde tirar, porque ela não tinha conhecimento, E não tinha a experiência de receber. E ao não receber e não tendo conhecimento, ela não escolheu dar, porque ela não sabia realmente. E a nossa mãe, lembre-se, se move também pelas suas crenças, seus padrões de conduta. E eu sei que esses padrões nos irritam muito. E eu sei, inclusive, que a gente quer mudar a nossa mãe porque a gente acha que ela sofre com as escolhas que ela faz. Só que isso coloca a gente fora do nosso lugar de filho, porque a gente acaba tratando as nossas mães como se elas fossem crianças, como se elas fossem infantis e não fossem dar conta das escolhas que elas fazem para a própria vida. Se eu acho que a minha mãe sofre com essa forma dela ser e eu fico dizendo que ela tem que mudar, eu estou saindo do meu lugar de filha e me colocando no lugar de mãe da minha mãe. E isso vai gerar um desequilíbrio na relação. E vai gerar muito sofrimento para ambas as partes. Porque eu sou filha, eu sou menor que a minha mãe. E eu tenho que entender que a minha mãe, como adulta, dá conta das escolhas que ela faz. Quando eu me incomodo com o jeito de ser da minha mãe, isso se chama projeção. E nós nos relacionamos nos projetando no outro. Todos somos espelhos. E com os nossos pais não é diferente. Tudo que vemos no outro e nos incomoda diz muito da gente. Imagine aí como exemplo, que a gente vê aí na rua uma mulher que super se cuida, que tem tempo pra ela, que se prioriza. Isso incomoda demais a gente. Isso quer dizer que é essa mulher que tem que mudar para deixar de nos incomodar? Não. Isso quer dizer que muitas vezes eu gostaria de me permitir ser como essa mulher e não me permito. Isso quer dizer que eu deveria integrar um pouquinho do que essa mulher faz na própria vida na minha vida, porque isso ia me fazer muito bem. Outro exemplo, quando eu me incomodo demais com a minha sogra, que toda vez que vai na minha casa, fica descansando. E eu, por outro lado, quando vou na casa dela, tô lá lavando louça, ajudando a arrumar a cozinha depois do almoço, e ela na minha casa descansa. Por que será que eu me incomodo tanto com a minha sogra? Porque no fundo, ela faz o que eu não tenho coragem de me permitir fazer, que é simplesmente ser visita e descansar na casa dos outros. E o que nos incomoda na nossa mãe também é uma projeção. Ou porque a gente faz igual e não aceita que faz, ou porque a gente gostaria de nos permitir e não nos permitimos fazer. Imagina que você julga que a sua mãe não foi uma mãe presente, que sempre se preocupou muito com a casa, com o próprio trabalho, ficou pouco tempo com você. Hoje, você como mãe busca ser o oposto da sua mãe e ainda grita aos quatro ventos, eu quero ser o oposto da minha mãe. Só que isso faz você, além de rejeitar essa sua parte, porque você é parte da sua mãe, se polarizar de maneira tóxica. Agora, ao invés de você ser uma mãe ausente, uma mãe que só se preocupa com você, com o próprio trabalho, com a casa, você se preocupa em demasia com o seu filho. Você está o tempo inteiro com o seu filho. E você acaba ocupando o espaço do seu filho com a sua presença. Você acaba sendo uma mãe sufocante. E isso que te incomoda, Tanto incomodou aí na tua mãe, o fato dela ser um pouco ausente, de se preocupar muito com ela, é algo que no fundo você deveria integrar um pouquinho na tua vida, Será que talvez você não precise cuidar um pouquinho mais da tua vida? Será que talvez você não precise priorizar um pouquinho mais para não sufocar tanto seu filho, para dar espaço, para ele ter autonomia, para ele ter responsabilidade, para ele poder saber se virar sozinho sem você, sem criar uma dependência emocional com você? Lembre-se, tudo que a gente julga no outro diz muito mais da gente do que do outro. E eu sei que todo esse julgamento gera muitos conflitos entre vocês,
gera muita briga e vocês não têm uma relação harmoniosa. Muitas vezes, apesar de você estar julgando a sua mãe, dizendo que é ela que gera os conflitos, esses conflitos partem muitas vezes de você. São muitas as pessoas que não aceitam as infâncias que tiveram. E muita gente vai me dizer, mas Daniela, a infância que eu tive foi horrível. A minha mãe me tratava muito mal, ela me batia e ela me critica até hoje, ela me julga até hoje. Gente, não é não aceitando a infância que a gente teve que a gente vai resolver algo. A gente não vai conseguir mudar a nossa mãe porque a gente julga ela até hoje pelo que ela nos entregou lá atrás. E a gente critica as nossas mães dizendo que elas nos julgam, nos tratam mal, querem que nós sejamos diferentes, só que muitas vezes nós punimos as nossas mães por elas não serem as mães que a gente deseja que elas sejam. E isso é uma grande manipulação, é um grande controle. No fim das contas, eu puno muitas vezes a minha mãe com silêncio, não indo na casa dela, tratando ela de maneira hostil, para que ela também sofra e se torne essa mãe que eu precisava lá na infância. Só que eu não sou mais criança, eu sou adulto. E eu tenho que cuidar dessas dores. Não é mudando a minha mãe que eu vou fazer agora, essa criança interior se sentir nutrida. Esse papel é do adulto. E esse adulto é você. Nós julgamos as nossas mães por elas nos criticarem, por nós não sermos os filhos dos sonhos delas. Mas a gente pune as nossas mães por elas não serem as mães dos nossos sonhos, a mãe de quem a gente precisava lá atrás. Vocês conseguem ver a incoerência desse comportamento da nossa parte? Isso não quer dizer que eu tendo uma mãe tóxica, uma mãe abusiva, que me trata mal, que me desrespeita até hoje, eu não tenho que colocar limites nela. É óbvio, nós como adultos, diferentemente da criança que lá atrás não tinha defesa, estava desamparada, não tinha recursos para se defender, nós adultos sim podemos colocar limites. E se as nossas mães, todas as vezes que nos encontram, são desrespeitosas com a gente, quem tem que colocar um limite e cortar a comunicação somos nós. Nós não somos obrigados a amar os nossos pais, mas seria muito bom pra gente sermos gratos pelos pais que nós temos, porque eles são perfeitos para a nossa evolução. Nós não estamos com os pais que a gente tem à toa. Nós atraímos, sempre ressonância, nós atraímos esses pais para a gente poder evoluir. E todas as experiências, por mais dolorosas que elas tenham sido, elas trouxeram pra gente um aprendizado. E a gente pode fazer desse aprendizado, dessas dores, um grande combustível pra gente poder evoluir e fazer diferente, até mesmo com os nossos filhos, ou a gente pode ficar preso na dor, se vitimizando e culpando os nossos pais por todos os nossos males até a nossa vida terminar. São essas experiências dolorosas do passado que nos permitem estar aqui hoje, buscando se conhecer, buscando curar essas feridas. Vocês podem até me dizer, Daniela, mas se eu tivesse sido poupado dessas dores, dessas feridas, eu não estaria tendo que perder tempo, nem dinheiro me curando. Mas aí a evolução não seria completa. Se a gente passou por aquilo, é porque a gente precisava passar por aquilo para a nossa evolução. Então, a raiva que você sente hoje da sua mãe nasce também dessa sua necessidade de querer mudar a sua mãe, de querer convencê-la do seu ponto de vista para que ela te aprove, para que ela te reconheça. Você, sendo adulta, não precisa mais da aprovação da sua mãe, mas sim do seu próprio reconhecimento. Quem tem que se dar valor é você. Não busque satisfazer a sua mãe para que ela te ame, porque você vai estar alimentando um ciclo violento de desrespeito com você mesma. Você vai estar reforçando em você mesma a crença de que só me amam quando eu sou outra pessoa. Eu só mereço respeito quando eu agrado e satisfaço os demais. E depois, para sair desse padrão, é muito difícil, porque você vai repeti-lo em todas as suas relações. Então você vai buscar agradar e não gerar conflito com o marido, com a esposa, com os filhos, com o chefe, com os amigos. Você vai estar sempre se distanciando de quem você é para poder pertencer e ser visto. Não tenha medo de desagradar a sua mãe se posicionando e dizendo o que você pensa. Mas também não tenha a pretensão de fazê-la pensar como você, porque senão você vai estar agindo igual a ela. Ou seja, o que te incomoda nela diz muito de você sempre. E essa raiva que você sente é algo que você tem a responsabilidade de trabalhar em você, sem esperar que ninguém mude. Porque no fundo, todo mundo pode mudar, mas se você não mudar, vai ficar tudo igual. E fica tudo igual porque você continua carregando dentro de você as tuas dores, as tuas mágoas, ressentimentos, e isso vai se projetar
nas suas demais relações. A sua mãe pode se tornar a pessoa mais compreensiva do planeta Terra. Ela pode aceitar você como você é, ela pode te acolher, ela pode te elogiar, mas se você internamente se critica, se julga, não tem compaixão pelos próprios erros, ainda busca agradar os outros, satisfazer para não gerar conflito, para pertencer, isso você vai continuar repetindo nas suas demais relações. A tua mãe pode virar um monge no Tibete e você vai continuar sentindo dor por não se sentir aceita. Por quê? Você não se aceita. E eu sei que ninguém muda do nada. Eu também já estive nesse lugar de querer mudar os meus pais, de querer mostrá-los o melhor caminho para a vida deles, que é uma grande pretensão, e sentia muita raiva por não me sentir ouvida. Eu tive que fazer um mergulho intenso em mim por anos. Eu precisei fazer muitos cursos, ler muito, fazer muitos exercícios para começar a liberar essa raiva que estava guardada dentro de mim, para começar então a agir de forma diferente com os meus pais e com as demais pessoas com quem eu me relacionava. Eu precisei investir muito dinheiro para poder trilhar uma verdadeira transformação. E assim eu comecei a desenhar uma jornada para que as pessoas pudessem também trilhar, para entender, de onde vinha toda essa raiva, essa frustração guardada que as faziam explodir e se desentender com as pessoas que elas amam. Foi assim que nasceu o curso Renascer da Sua Criança Interior. O meu curso que vai te permitir começar a lidar com essas reações emocionais incontroláveis para que você não seja dominada pelas tuas emoções e se afaste de quem você ama. Nesse curso você vai aprender a origem da raiva e do sofrimento que você sente hoje, o porquê das reações incontroláveis que você tem com seus pais, filhos, no seu casamento e com as demais pessoas. Como se reconectar com a sua essência. A conhecer e acolher a sua criança interior. São aulas totalmente práticas e profundas que vão te reconectar com a sua essência, com quem você verdadeiramente é, mas teve que deixar de ser para ser aceita na sua família. Junto com as aulas, eu preparei dinâmicas para vocês aplicarem e sentirem na pele tudo aquilo que vocês vão aprender. E também preparei um caderno de exercícios potente para você conseguir colocar para fora tudo que está aí dentro e se sentir mais leve. Você também dispõe de uma garantia de 7 dias, o que significa que se dentro desse período você achar que esse curso não é para você, é só você entrar em contato comigo que eu vou devolver todo o valor da sua inscrição. Na descrição desse vídeo, você tem um link que vai te levar até uma página para que você conheça o Renascer da Sua Criança Interior todinho. Você pode escolher não entrar nesse curso agora e adiar a tua transformação. Assim, os problemas em casa, com sua mãe, com seus pais, com seus filhos, com o marido, vão aumentar e a solução deles também estará cada vez mais distante. Mudar é sempre uma escolha e estará nas tuas mãos escolher fazer diferente e ser a sua melhor versão nas tuas relações. É você quem pode deixar de gritar, de explodir, de perder a paciência, querendo convencer os outros do seu ponto de vista e ser uma pessoa muito mais equilibrada nas suas relações. E o Renascer é essa ponte perfeita que você deverá cruzar para poder construir uma relação harmônica com a tua mãe, com os teus filhos, parceiro, parceira, sendo você mesma nessas relações, se respeitando em todas elas. Então, entra no link aqui da descrição. Eu te espero lá dentro da plataforma do curso para você se transformar.